A lição é número 9. O tema é uma família nada perfeita. A palavra-chave negligente, que é derivado das palavras desleixado, distraído, descuidado. Os objetivos das lições são três. No primeiro objetivo, nós vamos vamos apontar o papel de Davi como um ungido e homem de Deus, bem como a extensão da sua família. No segundo, o segundo objetivo é descrever pessoas chaves que apontam a disfuncionalidade da família de Davi. No terceiro e último tópico, a gente vai refletir sobre o respeito do problema moral na família de Davi. Bom, já no primeiro tópico, nós vamos ver que Davi semeou também sementes ruins, das quais teve uma colheita também ruim. O exemplo dessa família nos concede a oportunidade de extrair importantes lições quanto à gerência da nossa família. Não se esqueçam disso. Professores, a vida de Davi ela é um ingrediente essencial para a nossa compreensão do papel de Davi como ungido de Deus, porque nela percebemos o que Deus pode fazer com aqueles que a Ele se entregam como canais de seu poder e buscam no seu perdão e também nos fracassos. Davi tem a honra de ser um dos maiores homens do Antigo Testamento, porque ele ansiava pelo coração de Deus. Naquela que é a sua história, Davi, mais conhecida de Davi, Davi e Golias, a vitória sobre os filisteus naquele dia assegurou a Davi o que o Senhor estava realmente com ele. Também convenceu a Israel. O jovem foi impulsionado a uma popularidade e poder imediato. Mas, mesmo com a fama, em nenhum momento ele é visto a lutar por uma posição ou poder. Mesmo muitas das vezes rejeitado e hostilizado por Saul, ele não deixava se abater. Ele experimentava Deus na vitória e o conhecia profundamente nas suas instabilidades. Davi sabia que o segredo da sua liderança e habilidades com os súditos era a unção de Deus. Mas infelizmente ele não foi o mesmo como pai. A história de Davi não teve no final um feliz para sempre, mas na sua oração de arrependimento no Salmo 51 revela uma nova profundidade do seu caráter. No segundo ponto, no segundo tópico, melhor dizendo, nós temos os personagens centrais da lição, que são 4 personagens centrais. Então nós temos a Absalão, que era irmão de Tamar, filho de Maca e terceiro filho do rei Davi. Tamar, que era filha de Davi com Maca, irmão de Absalão, irmã, né? Nós temos depois a Anon, filho de Davi com Ainoã, que demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais incontroláveis. E depois nós temos seu primo, Jonadab, um conselheiro do mal. Forjou um plano que fez tanto Davi quanto Tamar a vítima da vez. Que Deus nos guarde desses Jonadabes que estão por aí, irmãos. Bom, a verdade sobre a atitude de Davi para com seus filhos era que ele era muito relapso, ou seja, negligente. Nossa palavra-chave está estacionada aqui nesse tópico 2, tá, professor? Aqui é onde vai focar mais a relação da negligência. Já no terceiro e último ponto, terceiro tópico, podemos começar aplicando na realidade local o que o apóstolo Paulo disse aos irmãos em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. O apóstolo Paulo disse: não erreis, Deus não se deixa escarnecer.
porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Esse é o nosso, é o nosso textuário, né? Vamos perceber que o adultério, o assassinato, o incesto, a dissimulação, a vergonha pública começaram a ser colhidas na família de Davi. A partir desse tópico a gente vai ver isso. Quando Anom deitou-se com a sua meia-irmã, humilhando-a, Anom a desprezou, o rei completamente. O rei Davi irou-se, ficou muito bravo, mas não fez nada contra Anom. Absalão fez justiça com as próprias mãos. Ele armou em segredo uma cilada de morte para Anom e fugiu. Davi chorou amargamente, não porque ele cometeu um assassinato, mas porque ele tinha fugido. Sua era um misto turbulento de perda e de fracasso como pai. Era o que dominava Davi. O que isso nos mostra? Um desleixo. O rei estava no vale, como ter picos de alegria em um vale. Nós também passamos por situações semelhantes. Parece que o mundo vai cair sobre a nossa cabeça, vai desabar sobre nossas cabeças. A vida prega duros golpes aos nossos corações. Os despontamentos com as pessoas que amamos são os que nos fazem sofrer. Caro professores, leve para a sua turma, para a sua sala, essa verdade. Ao sermos confrontados com a nossa realidade, podemos também ficar horrorizados com a negligência que pode estar em nossos corações. Eu sugiro para essa lição que os professores se atentem mais para o tópico 2 e 3, já que o tópico 1 apenas vai apontar o papel de Davi como ungido. Não fica preso nesse tema, por exemplo, contar a história de Davi desde o seu nascimento. Nessa lição, ele divide o protagonismo com o sujeito que será comentado tanto no tópico 2 quanto no tópico 3. Eu quero abrir aqui um parênteses para falar direto com vocês, professores. Vocês foram vocacionados por Deus e devem ensinar com diligência sob a inspiração e autoridade do Espírito Santo. Por isso, não devem apenas se dedicar ao estudo da lição, mas aplicar-se também à oração e ao jejum. Lembre-se, você é um instrumento do Senhor para a edificação e aperfeiçoamento da comunidade de fé, através do ensino sistemático e didático da nossa honrada Escola Bíblica Dominical. Guarde os termos rebuscados para o seu devocional. Fale com seus alunos na linguagem que eles melhor entenderão e você terá uma ótima aula. Sem mais, eu me despeço rogando a Deus pela sua vida, pela vida da sua família e da sua EBD na realidade local.